Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Eu tô muito feliz, gente, porque hoje eu tô aqui com a doutora Juliana Primo, vocês já conhecem ela de outro podcast, e eu pedi tanto que ela voltasse para nos trazer mais um pouco desse conhecimento que ela carrega. E hoje ela tá aqui e vai falar de um assunto tão pouco comentado hoje que eu tenho certeza que vocês vão poder ajudar os maridos, os tios, os avós, todos os homens que vocês conhecem na vida e que as pessoas que vocês, mulheres que vocês conhecem também. Que é sobre a saúde masculina, né? Como o homem pode se cuidar. Porque as mulheres procuram ajuda, vão no médico, faz medicina preventiva, a mulher acho que é mais intuitiva, não sei, né, doutora? Fomos culturalmente educadas para isso, né? Exato. E o homem só vai se for levado por uma mulher, né? Sim, só vai arrastado. Só arrastado, né? E é doutora, isso mesmo. Mas boa noite, muito obrigada. Deise, obrigada. Gente, eu tô pela mega sua doce feliz de presença. estar aqui. Obrigada tô mesmo. muito feliz mesmo de estar aqui com esse imagina eu, se você tá feliz. Não, imagina Tô nós, mesmo. né, gente? Imagina nós. Ai, vai ser muito gostoso, vai ser uma noite muito prazerosa Obrigada, e realmente com muito Nós. conhecimento, que é o super importante. E como você comentou, é um conhecimento muito pouco colocado. É verdade. Porque tem essa cultura que a mulher é que é a provedora, que a mulher é que cuida dos filhos, que a mulher que tem que se cuidar no pré-natal, no pré-gestacional. E o homem fica ali, só como o provedor de fora para dentro, né? Só que a gente sabe que atualmente não é assim, né? E a gente está tendo uma demanda bem maior do público masculino. Então, eu decidi compartilhar com as pessoas um pouquinho mais sobre saúde masculina. Uau! Não vejo a hora, né, gente? Da gente adquirir um pouco desse conhecimento. Porque você sabe que lá no Manual do Fabricante fala, né, que meu povo padece por falta de conhecimento. Isso mesmo. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? Sim, e o conhecimento é a chave, né? Exato. Para ter a vida pra tudo. em abundante que nós nascemos para ser, nós precisamos ter conhecimento, né? Justamente. E até para poder fazer algo, questionar algo, você tem que conhecer sobre aquilo. É verdade. Porque como é que você vai receber uma informação e vai questioná-la se você não sabe do que se trata? Que tremendo. Então, a gente tem que estar preparado para poder estar fazendo essas devolutivas, para poder estar alçando novos voos, para poder também estar colocando a nossa opinião sobre o assunto. E aí foi onde eu procurei estar me integrando mais, porque a demanda, igual eu te falei, era pequena e ela veio aumentando. Eu falei, opa, os homens estão procurando mais se cuidar. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos ver por que eles estão procurando, né? Uau! E eu quero honrar aqui a tua presença, porque essa vontade, esse desejo que tem no teu coração de compartilhar esse conhecimento, Sim. isso é raro, né? E você eterniza isso com Sim. essa atitude sua. É porque eu não Né? acho justo, Deise, você ter o conhecimento E guardar para e si. guardar para si somente para ser entregue numa consulta. Ah, eu só vou falar se me pagarem. Eu só vou conversar e só vou ensinar Exato. se eu tiver algo em troca. Não, eu acho que a gente faz um favor e um trabalho legal para a sociedade quando a gente informa a sociedade, quando a gente Exato. prepara a sociedade. Então, aqui, por exemplo, você dá a oportunidade de a gente falar. Então, são vários ouvintes que vão ouvir sobre saúde masculina. E, às vezes, alguém tá lá em casa passando por algum problema, passando por algum desafio. E o homem tem um hábito de achar que, como a cultura mesmo fez, que eles são muito fortes, que eles não são vulneráveis, que eles aguentam tudo, né? E às vezes a pessoa fica um pouco mais arredia, ela não compartilha até com a esposa um problema, às vezes um pouco íntimo, ou tem vergonha de colocar que ele está passando por algum problema, né? Ou até procura quando já está uma doença avançada, espera uma doença instalada. E o que a gente faz na minha área da medicina integral, funcional integrativa e da nutrologia, é realmente a prevenção. É nós prevenirmos, é preparar a saúde desse homem para que tenha uma longevidade saudável, para que na idade idosa, essa história de que eu tô velho, tô doente, isso não existe. A doença não acompanha a idade, a doença acompanha os hábitos, o estilo de vida, a alimentação. Uau. Então, tudo isso a gente precisa colocar na mesa. Então, quanto antes esse paciente chegar até nós para uma prevenção, por exemplo, pré-gestacional, quem que vai no médico? A mulher? Óbvio, mas o filho vai ser de quem? Dos dois. Pois é. Então, preparar uma mulher para a gestação e não preparar um homem
No momento da fecundação desse espermatozoide com esse óvulo, a informação é do casal que vai para dentro desse novo ser. Então, a gente constrói a saúde dos nossos filhos na fecundação. A saúde materna, a saúde paterna. Então, como é que vai ficar esse homem se ele não procurou? Por quê? É a mulher que vai gestar. Mas quem faz o filho são os dois, né? É obra e arte dos dois, do casal. Então, super importante. Ele fazer o pré-natal junto com ela, Isso, né? O pré-gestacional e o pré-natal. O pré-gestacional é antes da engravidar. gravidar. Isso. 6 meses a 1 ano, casais que desejam engravidar, procurar um médico com conhecimento adequado, preparado para estar ajudando. Por quê? N fatores de saúde. Todos nós carregamos dentro de nós a genética, mas nós temos a epigenética, que é tudo que a gente faz. Hábitos, costumes, estilo de vida. E isso, nós acabamos informando a nossa célula que esse é o nosso estilo. E essa célula vai dar origem a um novo ser. Então, que tipo de ser eu quero? Como eu quero a saúde do meu filho? Então, é super interessante antes e, claro, durante também o acompanhamento paterno desse processo. E sabe que eu gravei um podcast aqui com uma outra médica, a gente estava falando sobre autismo. Isso. E sobre o aumento, né, do número de autismos. Sim. Que está muito ligado a essa questão ambiental, essa questão da alimentação. Corretíssimo. Principalmente os agrotóxicos, né? E um deles que realmente foi comprovado o aumento do uso desse agrotóxico chamado glifosato, com o aumento do índice de autismo no mundo, né? Existe uma correlação. Existe uma correlação. E no Brasil, esse agrotóxico foi totalmente liberado, né? Então, a gente percebe que, mas então o autismo é só isso? Não é só isso. É multifatorial. Mas um pré-natal, um pré-gestacional bem feito no pai e na mãe, com certeza a gente vai estar diminuindo esse risco, né? O próprio TDAH, também, todas essas doenças, elas têm ligação. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas não sabem, o glúten mesmo dos alimentos, né? Não precisa ser o agrotóxico, até o famoso pãozinho nosso de cada dia, que as pessoas estão comendo em demasia, né? O pão é um alimento na mesa de todo mundo, né? Exato. O excesso de glúten já está comprovado, a ligação com infertilidade masculina e feminina. Então, os cuidados que têm que ser feitos em ambos. Então, se tratando de saúde masculina, geralmente a gente não percebe esse cuidado por questões culturais, né? Como nós falamos inicialmente, a mulher, ela foi cultualmente, você vai crescer, quando você menstruar, você vai numa ginecologista, você vai começar a passar, quando começar a ter essas relações sexuais, fazer o seu preventivo, depois você vai passar por um clínico, depois você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e o homem não teve isso. É verdade. Então, assim, não é culpa, né, dos homens eles não terem essa educação preventiva de saúde. Embora, como eu te falei, o aumento está sendo absurdo da procura. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E como faz para eles adquirir? Pelo visto, as fichinhas já estão caindo, né? Sim, sim. Hoje existe uma procura desses homens por isso maior do que existiu, né? Isso, graças às redes sociais também, né? Eu acredito muito que o que tem aumentado um pouco é essa rede de informações mesmo. E as próprias esposas, né? Eu, como atendo todo tipo de público, a maioria do meu público masculino chega até mim através das esposas. Ou através de um filho. E aí eles começam a ver a melhora da esposa, a melhora do filho. Aí tem muitos que falam, doutora, aí eu decidi que eu não quero ficar para trás. Eu quero seguir na saúde junto com eles. Então, é muito legal. A mulher, ela tem esse papel, né? Sim. De ser influenciadora, né? Total. Ela é bem influenciadora. Total. E a gente não sabe o valor que isso tem, né? É transformador. Você influenciadora, né? Não isso. manipuladora. Porque tem umas que são manipuladoras, né? Não, com certeza. Mas existe uma diferença bem grande, né? Com certeza. E uma vez que eles entram em consultório, pelo menos, o meu método de consulta é totalmente aberto. Eu não exijo nada do meu paciente. Eu deixo ele bem à vontade. E o que eu falo para ele é o que eu falei hoje, inclusive na última consulta. Aqui você tá para obter informação. Agora, o que você vai fazer quando você sair dessa porta com essa informação, aí é com você. Então, é a minha missão colocar o meu conhecimento diante desse paciente, né? Informá-lo das necessidades, ver a genética dele, ver quais são as predisposições que ele tem.
Lembrando que genética é só 18%, tá? O restante é a epigenética, o meu estilo de vida, o meu hábito. E aí você coloca tudo aquilo na mesa. E aí o próprio paciente, ele começa a identificar o problema. Ele, então é isso. Então é aquilo. Eu tô com uma doença hemorroidária. Então é boca. É o que eu tô comendo que está prejudicando meu intestino. Então tudo isso, ele vai pegando a ideia. Mas os outros 82% é epigenético? É epigenético. 82%? É epigenético. Epigenético. Meu pai teve câncer, eu vou ter câncer. Né, que ninguém é escravo da própria genética. Não. E você sabe que quando você muda o teu estilo de vida, que você cuida da sua saúde como um todo, você bloqueia esses 18%. E você vai viver plenamente com os 82%, com certeza. Uau. É o cuidado integral, né? Nós não podemos ficar amparados na genética. Meu pai é diabético, hipertenso, eu vou ser diabético, hipertenso? A maioria pergunta isso, principalmente os homens. Meu pai teve câncer de próstata, eu vou ter câncer de próstata? Olha, eu falo, depende. Os 18% já tá aí. Agora, os outros 82% cabe a você. Vamos lá, me fala, você quer ter câncer de próstata? O que você tá fazendo para evitar? Como é que é o teu estilo de vida? Como é que você dorme? Porque isso é muito importante, perguntar para o teu paciente masculino como ele dorme. Muitos homens têm insônia. Muitos homens têm insônia. Uau. Doença intestinal. Muitos homens não são obstipados, como a maioria das mulheres. Mas muitos já passaram por doenças intestinais, como hemorroides, fissuras, fístulas. E eles não sabem que isso tem ligação com a alimentação. Uau. Hoje eu atendi um paciente que fez 5 cirurgias hemorroidárias. E ele não melhora por quê? Porque ele não mudou os hábitos alimentares dele. Então, tudo isso são incógnitas que eles nunca chegam e falam. Se você não perguntar também para o homem e não incentivar que ele te conte, ele não vai te contar espontaneamente. Ele vai te contar que ele tá bem, que a imunidade dele é ótima. Aí você tem que começar a perguntar. Você tem que começar mas e o sono? Que faz uns 10 anos que ele não tem nenhum resfriado. Justamente, é bem isso, é bem isso, é bem isso. E aí você tem que sempre ir perguntando e induzindo ele, pelo menos a ele fazer a reflexão de como tem sido a saúde dele nos últimos tempos. E é legal porque muitos homens vão... mais tarde, você vê, eu atendo pessoas de todas as idades. E você pode ir buscando, vai buscando, que a hora que você chega na questão sexual, bingo, veio porque o libido baixou. Então, o que às vezes chama um homem para uma consulta é mais a questão sexual, porque mexe com eles, aí mexe com a integridade masculina. Agora eu vou no médico. Eles esperam algo acontecer para ir. Eles não vão preventivamente. A maioria, claro que igual eu falei... Mas por quê? Porque eles acreditam que nunca vai acontecer, na verdade. Nunca vai acontecer. Porque realmente o homem tem essa cultura, né? De ter imunidade melhor, de ser mais forte, de ser mais resistente, né? E realmente isso é um fato de alguns, claro que sim. Depende do estilo de vida mesmo. Claro. Mas e muitos, igual eu falei, uma simples insônia. O senhor dorme, seu João? Doutor, eu acordo umas 3 vezes. Gente, isso é insônia. Acordar 3 vezes à noite não é saudável. É verdade. E muitas vezes reflete no hormonal. Aí o que a mulher fala? Não, acordar nenhuma é saudável, imagina 3, né? 3. E aí a esposa fala assim, doutora, vive irritado. Só que pra ele aquilo é normal. Não, mas eu sou homem, por isso que eu sou irritado. Não, gente, ele não dorme e ele tá irritado. Imagina a composição hormonal desse homem que não dorme. A imunidade desse homem que não dorme. A imunidade é boa. Aí sempre eu pergunto, mas o senhor teve Covid 3 vezes? Como é que essa imunidade é boa se o senhor teve Covid 3 vezes? Então, são coisas que você sempre tem que perguntar. O homem nunca vai chegar e vai falar pra você, eu sou assim. Não. Você pergunta assim, tua imunidade é boa? É ótima. Justamente. Né? Aí você vai pra outra pergunta, quantos resfriados você teve ano passado? 3. Então, tua imunidade não é boa. Né? Deveria não ter tido, no máximo, 1 ou nenhum. Imunidade boa é 0. Né? Então, tudo isso. E também o preconceito de suplementação, né? Homens têm um pouco de preconceito sobre suplementação. Porque acha que é remédio, né? Isso. Eu não preciso de remédio. Eu não tô doente. Aí eu falo, não é para doente. É para o senhor não ficar doente. É para preparar o seu corpo para uma longevidade sem doenças. Né? Então, interpreta assim. Isso são vitaminas. Porque sempre você vai entender, mas eu não quero tomar remédio. Não, o senhor não vai tomar remédio. Isso aqui são suplementos. Mas qual é a diferença, né, de um suplemento para um medicamento? O suplemento, ele vai complementar o que está escasso no teu corpo. Geralmente, suplementos são substâncias que teu corpo conhece, que está lá dentro.
mas que por questão de envelhecimento, né? Poluentes, Tá em déficit. intoxicações, tá em déficit. Mas não, eu não quero tomar remédio. Aí eu sempre explico e tal. E o que é gostoso, Daisy? O retorno. Uau, Porque eles têm resultado, que legal, né? né? Você tirar a dor de um homem, Ai, você gente. melhorar o sono, você melhorar a libido, Certeza que eles né? te amam, doutora. o cabelo. Ah, tá caindo meu cabelo, tô com uma barriguinha. Olha o hormônio baixando aí, né? Então, atenção, homens. Barriguinha, aumento de peso, libido baixo, queda de cabelo. Tá estrogenizando. Tá estrogenizando. Ou seja, a testosterona não tá legal. É. E aí a gente tem que ver o que tá acontecendo. Tá, né? tá ficando parecido com as mulheres, assim, né? Tipo Mais assim, ou menos, mais ou menos. parece é aqueles isso aí. galinho índio, assim, né? Sim, Que- e às vezes tem até aumento das glândulas mamárias, que é a Não, ginecomastia, por e questão assim, hormonal. fica meio briguento, né? Fica. Tudo, igual mulher. Fica briguento e fica até depressivo. É. E fica sem paciência nenhuma. É igual mulher. Fica triste, irritado. E aí, o que eles pensam? Idade. Eles pensam assim, mas isso aí é da idade. Eu falo, não é da idade. É do comportamento que o senhor teve até essa idade. A gente não pode ligar a saúde a número. Idade é número. Né? O que você fez até chegar naquela idade, sim, importa. E aí, sim, nunca atrelar a doença com idade. Nunca. Porque tanto que a gente vê extremos. Eu atendo pacientes de 20 anos que estão com saúde de 80 Sim. e atendo pacientes de 70 que estão com saúde de 30. Uau. Então, isso é muito legal, né? Isso a gente percebe justamente aí. E por que isso? O bombardeamento de intoxicações, né? Os de 20 anos trabalham no computador o dia todo, estão no celular o dia todo, estão no local fechado o dia todo, estão estressados, fast food pra lá e pra cá. Desembrulha mais do que descasca. Total. Os iFood aí todo Nossa, dia. iFood bombando, Bombando. né? E depois da pandemia a Acho gente que a vê que primeira piorou. coisa que você ensina é desinstalar o iFood, né? Do celular. Nossa, é difícil, Desinstala tá? o iFood. É difícil. Não é? Porque as pessoas atrelam também alimento a trabalho. Ai, Aham. dá trabalho fazer isso. É, exato. O que eu ensino? O que eu faço, Deise, em casa? Marido, filha e eu. A gente pega final de semana, a gente cozinha para fazer as nossas marmitinhas dia de semana. Porque eu sei que ninguém vai ter tempo de parar dia de semana do trabalho para fazer o que tem que fazer. Então, final de semana a gente se reúne, vamos lá. Cada um vai ajudar, vai colaborar. A gente faz as marmitinhas. E eu tenho ensinado isso para meus pacientes. Aí não espera. Eu sei que é difícil dia de semana você parar para fazer uma comida. É mais fácil você ir num restaurante ou comprar iFood. É Só a que será zona que de tá conforto, correto? né? É. Justamente. É a preguiça que nos mata. Sim. É a preguiça que Sim. mata. Mas você sabe que final de semana lá em casa nós somos ativos. Por isso. Porque eu falei, vamos mudar isso, porque E daí não dá. você coloca isso na rotina Isso. do final de semana, por exemplo. Isso. Né? Então, isso já faz parte da rotina. Daí não Isso. tem mais nem sofrimento. É igual na academia, né? Sim. Nos primeiros meses, você vai amarrado. Amarrado, forçado. Né? Você vai... Até você começar a ter Você vai resultado. vencendo essa carninha ali, amarrado. Isso. Mas depois, você vai sem perceber. Quando você vê, você tá lá. Isso. Você não sabe nem como que você chegou lá. De tanto que você já criou aquele hábito. Justamente, criar hábitos. Eu falo assim, ó. Né? Construir um hábito ruim leva e faz o mesmo esforço de construir um hábito bom. Você vai ter esforço para os dois. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você gasta energia construindo um bom hábito, ou você gasta energia construindo um mau hábito. Então, é a mesma energia. Então, vamos gastar para uma coisa melhor. E essa mesma questão do que você falou que é super importante é a questão de exercício nos homens, né? Atividade física, né? Atividade física. Eles são, assim, em média, não vou falar, tem exceções, muitas exceções, mas em média eles são mais sedentários. Né? E para eles, principalmente porque a questão corporal do homem é diferente da mulher. Né? Massa muscular, eles têm em muito mais quantidade, enfim. E isso, a sarcopenia, é a causa de morte global. Ou seja, sarcopenia é a perda de massa muscular. Então, acontece que eles vão envelhecendo, eles vão perdendo muita massa muscular. E isso também enfraquece. Isso limita, né? Eles começam a ficar mais de sofá. Final de semana, sofá. Dia de semana, sofá. Não levantam para fazer um exercício. Quando não tem, assim, aquele hábito do chopp, né? Da cerveja. Também, que é o pão líquido, né?
Que é o pão Convenhamos. líquido, exatamente. Convenhamos Eu falo que isso chopp também. e cerveja, gente, é pão líquido, é feito de trigo. Então, tem uns que falam... Ah, isso foi legal que você falou. Tem uns que chegam e falam assim, que eles já vêm preparados, que às vezes a Aham. esposa já consulta. Olha, eu não como pão, tá, doutora? Né, esposa? Não. Mas eu tomo cerveja todo dia ou final de semana. Gente, não, tá comendo, tá tomando pão. Tá tomando pão. Então, tem isso sim. Ainda confirma com a mulher, né? No, Sim, né? Que eu não como não pão. como pão, não como pão. Mas aí a mulher já olha assim, porque ela já sabe dessa frase do pão líquido. Eu lembrei de uma piada, agora eu vou contar uma piada só pra descontrair. Eu lembrei de uma piada que o marido vai com a esposa no psiquiatra, né? Ah. Aí chega lá, tem um divã, daí ele deita lá e tal. Aí o psiquiatra pergunta pro marido assim. E a mulher lá sentada ouvindo, né? Do lado. Aí pergunta pra ele assim... Você é muito... Como é que é? Você é muito estressado? Daí ele... Na hora que ele vai responder não dela... É sim, doutor. Tipo, ela já falou. Ela já respondeu por ele. Mulheres, quando forem consultar com seus maridos, Aí deixem ele- eles Aí responderem. ele vira e fala... E a sua esposa? Ela é assim, muito estressada? E a mulher responde antes... Não sou, não. Ela já tá preparada. Mas é isso aí. Não, mas eu sempre falo, quando eles vão juntos, eu falo assim, ó, deixa ele falar. Se alguma coisa fugir do pensamento dele ou ele esquecer, você agrega, né? Mas é bem difícil. Quando a esposa acompanha o marido, ela sempre quer falar. E eu entendo, porque assim, os cuidados, toda essa questão preventiva é um pouco da nossa ossada, né? A mulher, ela gosta de proteger, ela gosta de cuidar, mas ela também gosta de falar assim, não, ele não tá fazendo isso. Ou então você dá uma dieta, ela já chega falando, ele não fez nada que você falou, ele não fez Ela nada. já chega Ela já entregando, chega né? entregando. Pra tipo assim, ela nem vai perguntar, porque eu já contei, Então né? é assim, mulheres. A gente faz assim, ó. Eu sei, por mais que a gente se cuida ainda, né? Sim. Esses dias eu tava também falando, aí o meu marido ainda virou pra mim e falou assim, ó, você já me interrompeu 2 vezes. Daí eu, opa. Porque a gente faz sem perceber, né? Sim. Mas é assim, ó, tem que conter assim, um pouco a ansiedade, né? Então Sim. deixa ele falar, Sim. né? Espera ver se ele vai contar, né? E Isso tal. mesmo. Porque senão constrange também a pessoa, Sim. né? E ele tem, assim, a gente tem que perceber, assim como nós gostamos de ter a nossa liberdade, o homem também gosta. Só que ele não fala. A mulher, ela expressa que ela quer ter Exato. liberdade, né? O homem, não. E uma coisa interessante que você falou foi sobre ansiedade. Homens têm ansiedade. Só que pelo homem ser até menos expressivo que a mulher nessa questão da ansiedade, às vezes ele nem sabe o que ele tem ansiedade. É muito engraçado isso, tá? Porque aí você tem que colocar uma história, colocar uma pergunta direcionada para ele perceber. Porque às vezes eles me perguntam assim, eu falo, o senhor tem ansiedade? Ele fala, o que é ansiedade? Aí eu falo, como é que o senhor se comporta diante de um problema? Ou o senhor vai viajar? Como é que o senhor fica para arrumar as coisas? Ou o senhor fica preocupado com alguma questão? E aí eles se entregam às vezes. E eles têm também. Gente, homens, eles têm sentimentos, sim. Eles têm casos de depressão. Eu já tive pacientes que choraram no meu consultório. E você não imagina, assim, às vezes, como que você vai agir, né? Mas é tão interior da gente que a gente sabe se colocar ali diante, né? Porque quando chega nesse ponto, Daisy, é sinal que tá precisando de muita ajuda. E às vezes nem ele sabia. Claro. Nem ele sabia, né? Às vezes percebe que tá acontecendo alguma coisa, mas não sabe o que é, acha que vai Isso, passar. Isso. Né? Acha que a pessoa, ou ele mesmo, acha que pode resolver, porque o homem tem muito isso, né? Tem. Ele é o Não pode deixar resolvedor dos problemas, né? Isso, a peteca cair, né? E às vezes ele acha justamente isso. Às vezes ele coloca aquela capa e tipo assim, não, eu tenho que resolver. né? Tanto que assim, a gente serve muito assim com marido e mulher, né? A gente gosta de falar, né? A mulher gosta de falar. Opa! Então ela chega em casa, ela conta e às vezes ela Tudo. compartilha aquilo que tá atucanando ela ou alguma coisa que tá incomodando, mas quando ela fala aquilo pro marido, pro homem, né? De uma forma geral, ele pega aquilo como se, tipo, não, eu tenho que resolver. Uhum, Ela tá me isso contando mesmo. porque eu vou resolver. Isso. Mas não, ela tá contando porque a mulher Porque fala, ela tem porque ela tem muitas necessidade de contar, de compartilhar, palavras, né? milhões de palavras ao dia. Exatamente. Não que ele tenha a obrigação de resolver, mas ele Isso, toma pra ele Isso. que ele tem que resolver. Por quê? Porque os homens, quando eles chegam a falar, ou já tá resolvido,
porque já resolveram. Isso mesmo. Porque eles nunca vão trazer um problema, Não. né, pra mulher resolver. Nunca. Porque eles se sentem na obrigação deles autorresponsáveis, né? totalmente. Exatamente. É por isso que fala, né, que os homens fogem pras cavernas, né? Sim. Mas isso vem de lá, né? Isso vem lá de trás. A cultura que veio lá de trás mesmo. E isso acontece muito, e isso debilita. Porque aí ele vai colocando na sacolinha dele, ele vai colocando na sacolinha, vai colocando. Quando ele chega no momento desse que ele aceitou uma consulta, que ele sabe que ele vai ter que expressar ali, aí às vezes ele vem e já tá cheio de problemas, né? Exatamente. Mas percebe que, tipo, ele não conseguiu resolver tudo e que sim, né, eu posso buscar ajuda, existe ajuda. Existe, né? Com certeza, e saibam eles que existem solução, sim. Né? Isso. Não preocupar só com a questão, assim, o homem em geral, dando uma dica legal. Não se preocupar só, eu vou fazer 50 anos, eu vou lá ver minha próstata. Não, gente. Vamos ver outras coisas. Homem não é só próstata. Vamos cuidar do emocional, do físico, do mental, do espiritual desse homem, porque, assim, tudo isso, antes de chegar no físico, chegou por algum outro local, exato. Né? E é por isso que não deve ser só essa questão preventiva de cultura, de que aquele momento é de 50 anos que eu tenho que ir no médico ver minha saúde. Não, bem antes. Até porque, a partir dos 25 anos, os nossos hormônios começam a baixar. De todos, homens e mulheres. Então, mas por que com 30, com 40? O homem, ele envelhece fisicamente mais lentamente que a mulher, mas mentalmente ele envelhece mais rápido que a mulher. Então, o que acontece? Às vezes ele começa a negligenciar a própria saúde por essa questão também, né? Então, é necessária essa busca para melhorar antes de todas as taxas chegarem no chão, antes dele ter sintomas, antes dele adoecer, né? Isso é super importante. É até bom você falar nisso, porque, por exemplo, a gente vê infarto, problemas cardíacos acometem muito mais homens do que mulheres, né? Isso mesmo. E cedo, né? E cedo. Antigamente, você via homens infartados com 60, 70. Agora, você vê com 30 e com 40. Não é difícil e muitas vezes ligado a estilo de vida. Tem sim, um homem que infartou aos 40, provavelmente ele tem um histórico familiar, aqueles 18% que a gente comentou, mas com certeza ele tem um estilo de vida estressante, né? Ou a questão alimentar dele, os fast foods, ou a comida que dá, ou o dia que dá eu vou comer. E aí, às vezes, no final de semana, ele faz um happy hour para dar aquela relaxada, consome álcool em grande quantidade. Mas você vê, se os meus 18% são uma predisposição a ter uma doença cardiovascular ou cardíaca, daí os meus 82 tem que ser muito caprichado, né? Tem que ser bem caprichado. Né? Por isso que tem que ser assim. Exatamente. A gente, às vezes, delega muito a nossa saúde, né? A gente quer que alguém resolva para nós. É verdade. Só que, assim, a mudança no estilo de vida é de cada um, né? Tem um preço a se pagar? Tem, né? Sempre tem. Mudanças não são fáceis. Tem processos, né? Exato. Se eu fosse, vamos supor, eu, Juliana, do sexo feminino, que tem uma árvore genealógica bem complicadinha, tem um infarto, tem histórico de Alzheimer, tem histórico de diabetes, hipertensão e obesidade, hoje talvez eu nem estaria aqui. Foi porque realmente eu tive que virar uma chave, eu tive que buscar conhecimento até fora da medicina, porque foi aos meus 20, 23 anos que fez essa virada. Então, eu ainda estava iniciando na faculdade de medicina. Medicina não tem grade curricular de nutrição nem opcional, em nenhum momento, nenhuma hora de nutrição. Então, eu tive que, paralelamente à faculdade, começar a procurar o que ia fazer eu quebrar os galhos da minha árvore genealógica. Literalmente, eu falo até perto da minha família. Eu, literalmente, quebrei os galhos da árvore genealógica, porque você pode, com a epigenética, você pode fazer isso. Você pode começar a praticar exercícios, você pode fazer boas refeições, você pode... E não é só questão física. Melhores escolhas, né? Isso. E até, Daisy, não só fisicamente, mas a questão emocional, procurar bons programas para assistir, ler bons livros, conviver com pessoas também saudáveis. Saúde emocional. Porque isso tudo envolve... Saúde espiritual, né? Sim, as pessoas estão muito longe de Deus, né? As pessoas buscam se completar com coisas materiais. Aquela eterna busca do homem, né? Aquela eterna questão de estar buscando e estar buscando. E por isso que, às vezes, no homem, principalmente, lá na frente, ele olha para trás e, às vezes, ele não consegue perceber o quão ele construiu, porque ele às vezes, ele só vê o físico, né? O material palpável. Mas imagina, só do fato de você ter construído uma família, de você ter criado seus filhos, de seus filhos serem pessoas de bem,
tudo isso são bens que a gente adquire ao longo da vida, né? E eu noto que principalmente o público masculino, eles têm essa questão. Sim, porque da o homem construção, é o provedor, né? Da construção, isso mesmo. E às vezes eles se frustram, Sem dúvida. porque nem tudo na vida é tão redondinho como a gente gostaria que fosse, né? Tem todos os processos. Então, isso é bem complicado. Então, o homem, você tem que conversar com ele até sobre isso. Exato. Colocar até essa questão da construção familiar. E muitas vezes você vê que é a ferida dele. Tá vendo? Que é a ferida que ele não conta pra ninguém. Porque como é que ele vai falar isso em casa? Das dificuldades que ele passou para formar um filho, para construir uma vida, para construir uma família. Então, até isso a gente tem que saber como abordar. Né? Em todos, no caso, homens e mulheres, mas no homem a gente vê que é mais complicado essa abordagem. É que aquilo, né? Se a gente é um ser trino, que é corpo, alma e espírito, não tem como você tratar só. Vou tratar só o corpo. Não tem como. Né? Eu vou enxergar aquele ser como se ele não tivesse alma e nem espírito. Não tem como. Vou cuidar só do corpo dele. Verdade. Não tem. É o que não você tem. falou, o corpo tá doente, mas a doença já começou lá. É. Isso. Ou ela entrou pela alma, ou ela entrou pelo espírito. Isso mesmo. Exatamente. Ou emocional ou espiritual. Quando chega no físico, pode procurar. Então, muitas vezes, a gente fala muito sobre terapias alternativas. Eu não trato só com suplemento. Eu, às vezes, investigo e chamo colegas de outras áreas para ajudar. Microfisioterapeutas, hipnoterapeutas, psicólogos. Todo tipo de terapia alternativa é boa, que eu sei que vai contribuir, vai melhorar meu paciente. Então, eu não posso querer aquele paciente só para mim. Não, eu vou resolver tudo porque eu sou a médica e é o físico. Não. Tem pacientes que, se você não abordar esse lado emocional, você não tem êxito no tratamento. E você vê que eles melhoram significativamente por causa dessa ajuda de outras terapias. Por causa dessa coisa em conjunto, né? Isso. Por isso que as pessoas falam, o que é a medicina funcional integrativa? É isso. É isso. É você tratar o paciente como um todo. Ali na sua frente tem um paciente, por trás dele tem uma história. Se você não para ouvir essa história, e principalmente o homem, se você pergunta as coisas para ele e você não deixa ele falar, ele não fala mais. Então, quando você pergunta para ele, você tem que ficar calado esperando ele relatar tudo o que ele quer. Porque, igual você falou, o homem, ele mede para falar. Ele não fala à toa, igual a mulher. Ele fala quando ele quer, né? Então, quando ele começa a falar, nossa, eu fico assim... até ele não quieta na fala minha por cabeça. falar, né? Não. Aí eu fico quieta e deixo ele falar tudo. E é tão gostoso porque você vê que ele falou tudo. E aí sim você vai poder ajudar com muita categoria, porque ele se expressou, sim, você ele tem material, mostrou né, isso. Justamente. E aí, claro que os exames laboratoriais, eles vão me direcionar. Mas a clínica sempre é soberana. Na medicina, o que o paciente relata e as queixas dele valem muito mais que qualquer papel. Sem dúvida. A gente pede exames até porque o laboratório pode errar, né? Pode vir um resultado nada a ver, né? Sim. E tal. E muitas vezes demora. Vamos supor, se você está com alguma queixa pontual e muitas vezes essa queixa não aparece no laboratório. Verdade. Porque demora. O corpo humano, ele é tão inteligente no processo de retroalimentação positiva, que ele tenta te salvar de todas as maneiras. Eu falo que o corpo foi feito para viver, né? Sim, né? literalmente. Ele te resgata de muitas situações e às vezes o médico pede exame, o paciente está com N queixas na tua frente e você olha o exame, aparentemente estão normais. Aparentemente, tá? Porque é outra coisa que a gente tem que mudar um pouquinho o conceito, não é o assunto aqui, mas é aqueles índices de laboratório que estão super ultrapassados, né? Aqueles comparativos. Então, às vezes, o paciente está com muitas queixas, ele já foi em outros médicos, tem gente que chega para mim e fala assim, eu tô cansado de médico, mas eu vim aqui porque a minha esposa, e geralmente é homem, falou que a senhora vai dar um jeito. Aí ele mostra o exame, realmente o exame não tá palpável de muitas situações, mas o paciente, ele mostra para você. E ele me fala assim, o médico olhou e disse que eu não tenho nada. Então, como é que você vai cuidar de um paciente desse? A ausculta adequada. É ouvir seu paciente. Porque a clínica, ela é soberana, né? Ela é soberana. Ouvir. Às vezes aquele médico olhou o exame, botou na frente dele e falou, você tá ótimo. Pronto, você quebrou o paciente, você cortou a relação. Porque ele não tá ótimo, senão ele não tava ali. E aí ele nem deixou ele falar. E aí quando chega pra mim com essa história, eu já sei que ele precisa falar. Ele precisa que alguém ouça o que ele tem pra contar. E aí ele conta, você já vê logo o que ele tem. E aí o exame, pouco me importa. Esse paciente está enfermo. O laboratório é papel, o paciente está ali se queixando. E homens são assim. Às vezes o laboratório dele não mostra tanto
mas ele tem queixas. E aí você resolve, porque a clínica é soberana, você examina, você olha. Você descobre onde está, né? E isso, você descobre conversando com a pessoa, né? Por essa questão do próprio homem ser mais resistente no bom sentido, de demorar mais para mostrar no laboratório. Ou às vezes vem super recheado de problemas, e aí sim, você já está ali escrito o que ele tem, né? Só que a gente faz isso por quê? Para a gente tentar colocar na ideia do público masculino hoje que as portas estão abertas para eles. Que eles podem confiar em profissionais que estão preparados para atendê-los, né? E eles precisam. E não importa a idade. Não importa a idade. Né? Essa é uma informação reveladora, porque eu tenho certeza que, sei lá, vou arriscar, assim, uns 90% dos homens não sabem que existe isso, né? Não, porque é cultural. É como se fosse um universo paralelo, assim. Sim, bem isso. Né? Isso mesmo. Não, pra que eu vou no médico? Quem vai gestar é minha mulher. Pra que eu vou? Porque você vai fazer o filho. E o que constitui a saúde do teu filho é o momento da fecundação. Claro que durante o pré-natal, a gestante, ela tem que se cuidar, porque ela tá mandando nutrientes, ela tá mandando informação nutricional e emocional para esse bebê. Mas no momento da fecundação é super importante. É a famosa genética. Então, se a gente quer construir aqueles 18% já ganhos, aí eu já quero, então, já que a doutora falou, garantir os 18%, é no pré-gestacional. 6 meses a 1 ano antes de engravidar. É o que eu falo, né? Nada é garantia de nada, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sim. E por quê? Esse é o ponto, né? E por quê? Hoje, nós estamos muito industrializados. Antigamente, a minha mãe não fazia isso, meu pai. Imagina, vai falar pro meu pai que era para ele fazer uma consulta. Gente, é outra época. Se comia comida da terra, comida de verdade. Hoje as pessoas não têm isso. Com o boom da indústria, né, de alimentos, assim, essa coisa ficou realmente muito... É igual a questão do trigo, né? Sim. E não só isso, a questão das intoxicações, né? Os eletromagnéticos. Né? O homem carrega o celular aonde? No bolso. No bolso. Será que ele já parou para pensar que está irradiando a questão genital, as partes íntimas dele? E são coisas, assim, bem bobas. E descansa ele à noite onde? Na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama, que manda informações. Então, assim, erradíssimo. Celular, pessoal, não foi feito para levar para o quarto. E se levar para o quarto, desligado. Se não der, modo avião e numa distância que os 2 braços abertos não alcance. Você não pode tocar no celular com os 2 braços abertos, porque ele está te enviando irradiação. Então, tudo isso são cuidados que parece bobo, né? Ai, que bobeira. Na época dos nossos pais não precisava, porque eles não tinham isso. E a alimentação deles era muito mais saudável. O estilo de vida deles. Eles não tinham controle remoto para tudo, né? Eles não iam na padaria de carro. Eles não iam no mercado, às vezes, de carro, né? Agora, hoje, as pessoas para ir na esquina pegam um carro. Né? Então, tudo hoje, isso... para trocar o canal da televisão, tu não sai do sofá. Não, e tem gente que, assim, claro, é legal, você chega em casa, você controla tudo com controle o que remoto. Eu falei, que é a preguiça que tá matando a gente. Sim, o sedentarismo. E isso é fato. Né? Pela Organização Mundial de Saúde, a causa de morte global chama sarcopenia, baixa de massa muscular. Então, hoje em dia a gente treina para ficar bonito? Não. A questão estética é uma consequência. Mas uma boa qualidade de massa muscular para ter saúde. Perfeito. Para ter saúde. Homens e mulheres, né? Então, é isso aí. Perfeito, doutora. É isso aí. Vamos cuidar dos homens, né? Vamos cuidar dos homens. Vamos cuidar. Eu tenho certeza que vocês, mulheres que estão ouvindo isso, estão se coçando para enviar isso aqui. Porque assim, ó, se o marido ouvir, ele vai contar pro amigo, que vai contar pro menino, né? Assim. É a corrente do bem, né? Oi, eu assisti uma doutora aí falando. Será que já vão todo mundo querer saber, será que eu tô doente, né? Será que eu tô precisando? Mas ela disse que a gente pode viver mais e melhor. Com ela certeza. Disse. Não, a questão do viver mais, isso, né, não tá na nossa... Sim, com certeza. É viver assim, ó. Mas assim, se você viver... Com saúde. Isso. Com saúde. Eu faço uma pergunta pra eles. Mas é viver bem até o último dia, né? Isso. E eu falo pra eles assim, ó, tem uma diferença entre viver e estar vivo. É, boa. Tem bem diferença. Então, como é que você quer estar? Vivo ou você quer viver aos 90? A maioria fala, eu quero viver, né, doutora? Claro, porque vivo você pode estar até em cima de uma cama.
Mas isso não é legal, não é saudável nem para você e nem para as pessoas ao teu redor. Porque a gente sabe que quando uma pessoa adoece em casa, uma família adoece, né? Porque todos ficam com a energia para baixo, preocupados, em função daquela pessoa. Então, viver o mais jovem por mais tempo possível. É isso mesmo. Porque as pessoas atrelam um pouco a juventude à saúde, embora eu falo que hoje em dia tá difícil. Você até falou, os tem jovens pessoas de 20 que tem... com saúde de 80. De 80, né? Tem. E por quê? Por causa de tudo isso que a gente comentou. Intoxicações, má alimentação, estilo de vida ruim. Então, hoje em dia, não tem o 8 ou 80. Tem os meios termos que a gente precisa ajustar, tá? Então, tudo isso é ajustável. Se as pessoas soubessem que saúde é ajustável da maneira que você quiser. Então eu posso ser saudável a hora que eu quiser, a hora que você quiser. Você pode ser saudável. Só que você tem que pagar o seu preço, passar por um processo de mudanças na sua vida, né? Não é só querer. Querer e ter uma distância. Tem, claro. É igual se alguém virasse pra você e falasse assim, doutora, você quer ter uma barriga tanquinho? Quer, todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas ninguém sabe o preço que paga, né? Pagar o preço pra ter é que alimentação saudável, regrada, disciplina, treino. E tudo isso tem a ver com o quê? Com dormir bem, né? Também, as pessoas estão tendo insônia, todos estão tendo insônia, femininos e masculinos, mas não estão se cuidando, né? Há um suplemento que o homem deveria tomar. Vamos lá. Um suplemento... Vários. Mas o licopeno é um, né? Que tá no tomate. É super importante, saúde masculina, né? Pra próstata. Pra próstata. Tudo, por isso né? que a gente brinca, mas é uma brincadeira verdadeira que o homem tem que comer tomate. Mas homem podem suplementar. Nós temos suplementos para saúde masculina que nós fazemos com licopeno. Sal palmeto, excelente. Metilfolato excelente. Uau. Né? Dependendo de tudo da tua queixa. É tudo muito individual. Mas assim, não perde aquele homem que faz suplemento de licopeno, que faz suplemento com sal palmeto, que faz suplemento com metilfolato. Aí dá uma olhadinha nos hormônios. Talvez precise da testosterona, já é um suplemento hormonal. Mas é um suplemento, eu gostaria até de colocar aqui uma coisa importante. Atenção, homens, testosterona não é só libido. Testosterona é cardioprotetora. Exatamente. Tá? O teu coração tem mais receptores para testosterona que o próprio testículo. Uau. Então, a testosterona é muito importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. E outra coisa que eu acrescentaria, se a doutora me permite. Claro. Ômega 3, né? Ômega 3, maravilhoso. Vitamina D. Então, se tem vários suplementos que são super importantes, né? Mas... vê a indicação, uma dose adequada, interessante. Por isso que é gostoso participar e procurar um profissional que lhe atenda bem, para que você possa ter a dose correta do suplemento, Perfeito. saiba tomar, saiba que horário tomar. Mas é suplemento, eu tomo qualquer hora e resolve. Não é assim. Tem suplemento que tem que ser após a alimentação, tem suplemento que tem que ser em jejum. Então, ômega 3 é importante, D é importante. Não poderíamos falar magnésio, super mega importante. Nós, brasileiros, não temos terra vulcânica, então nós somos escassos de magnésio no nosso solo. Então, super importante a suplementação. Muitas vezes, uma dose adequada de magnésio ajuda muito na questão de pacientes hipertensos, né? De pessoas que têm palpitações, que têm taquicardia. Então, é um mineral super importante também. Então, se a gente for falar de suplemento, nossa, tem uma gama muito... podcast. Podemos fazer um podcast de suplementação. Só de suplementos. Porque é muito importante. Suplementação é tudo, gente. Não dá para falar que hoje em dia... todo mundo precisa? Todo mundo precisa. Todo mundo não precisa de tudo. Mas precisamos, sim, ajustar as nossas taxas, né? E por questão do homem ser um pouco mais... E nessa questão da epigenética, da modulação, inclusive, da própria genética, meu Deus, a suplementação, ela... Sim. É fundamental, fundamental, né? Necessária, fundamental. Isso eu pude experimentar em mim, assim, a diferença que faz uma suplementação adequada, sabe? Com certeza, isso é verdade, tá? Uma melatonina, aquela pessoa que não tá dormindo bem, claro que aí tem que ver, eu não induzo bem o sono ou eu não mantenho bem o meu sono. Aí tem que ver que tipo de melatonina dá para esse paciente. Um triptofano, quem sabe, para o meu emocional. Não tô legal, tô meio depressivo, tô meio chorão, né?
Então, assim, tem N possibilidades pra gente estar suplementando a saúde masculina, com certeza. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, na academia até. Daí ela tava falando que ela tava com problema de insônia, não tava dormindo. Daí o nutricionista, o médico, prescreveu pra ela um triptofano, um aminoácido. Sim. Pronto. Cessou. Tirou com a mão, cessou. Isso mesmo. Nem sempre precisa ser a melatonina. Não, uma L-teanina com triptofano. Exato. Que dá aquela baixa na guarda, uma ashwagandha. Quem sabe dá uma relaxada, né? Verdade. Então, nós temos possibilidades de favorecer. Eu tomo Crocs com teanina, por exemplo, pra mim também. Maravilhoso. Isso mesmo. Dá aquela puxadinha no freio de mão, né? É verdade. E isso é muito bom. Dá um aconchego, né? Exatamente. Mas é isso aí. A gente tem uma gama muito grande de suplementos. Tanto para homens como para mulheres, né? Maravilha, doutora. Ai, que delícia, né? É muito bom falar de saúde. Muito bom. Eu sou suspeita. Quando a gente está no propósito, na missão, Sim, é prazeroso. É prazeroso, nossa. né? E eu tenho isso, eu gosto de compartilhar. Eu acho que o conhecimento não pode ficar só com a gente, né? Verdade. A gente tem que expandir, senão não serve para nada. Doutora, sim. Você falou aí que a maioria dos homens não frequentam menos a academia do que as mulheres, mas tem aqueles que gostam, que frequentam. Isso. E aí eles sempre querem tomar alguma coisinha pra ganhar massa, pra ficar mais forte e tal. Isso, pra melhorar a performance. Melhorar a performance. E aí eu vejo muito que eles gostam muito de tríbulos, ou anabolizante, outros são mais, os mais naturais, assim, vão no tríbulos. Isso. Os mais ousados vão nos vão na anabolizante. E aí, o que a doutora acha disso? Bora falar então. Primeiro vamos falar do tríbulos, né, que é um suplemento alimentar, né, é um fito, né, uma fitoterapia que ajuda bastante na questão também dos treinos de performance, da questão sexual também, tá? Aliado a outros que eu gosto bastante, como fenogrego, mucuna pruriens, né? Que são suplementos também que mulheres podem até usar, mas que são mais o forte dos homens estarem buscando essa estratégia, né? Como suplementação para academia ou para performance sexual mesmo. Já os anabolizantes, né? Eu, como nutróloga esportiva, eu sempre falo, cuidem com anabolizantes, né? Porque aquilo que vem muito fácil tem muito efeito colateral, né? Claro que com o uso, se você é um atleta, que você tem um suporte médico, né, nutricional e todo um profissionais em torno disso, tudo bem. Porque tem casos como o fisiculturismo que não tem como você trabalhar com fisiculturista e não usar anabolizantes, muitas vezes, né? Então, quando é usado profissionalmente, tudo bem. Mas o problema dos frequentadores de academia é que, às vezes, são comprados no mercado negro até, né? E usados de qualquer forma, sem nenhuma indicação médica, prescrição, cuidados, né? Ou não sabem nem fazer uma terapia pós-ciclo, a famosa TPC, pós-uso de anabolizantes. Então, aí vem os efeitos colaterais, que também podem levar, tipo, a hipertensão, né? Taquicardia. A questão também do libido, que eles pensam que, às vezes, colocando uma grande quantidade de anabolizantes melhora, não. Mas os extremos do uso de hormônio, ou você não usando nada, ou você usando muito, você pode chegar na mesma conclusão, que é a baixa libido, né? O homem, às vezes, não consegue terminar o coito sexual por causa que está usando anabolizante, né? E também a questão da infertilidade, questão de queda de cabelo, acne. Então, tem muito efeito colateral também. Mas, claro que fitos, sim, são sempre bem-vindos, tá? Com dose adequada também, sendo orientados. Melhoram muito a performance, talvez não precisando chegar ao extremo de usar um anabolizante, com certeza. Uau, então você vê, às vezes, como a gente está falando aqui, numa suplementação com fitoterápico, pode resolver a questão da libido. Sim, com certeza. Da infertilidade. Isso, com certeza. Performance sexual e até na performance na academia, né? Isso, melhora a força, exatamente. Força, disposição, ânimo, né? Uau. E aí sabendo dose, porque às vezes as pessoas falam, tríbulos não funciona. Porque isso tudo tá ligado na cabeça do homem e de mulheres também. Que não tem esse conhecimento, né? Justamente. Ligado ao anabolizante, que o anabolizante vai fazer isso tudo aí, sim. Né? E você vê, pode dar até um efeito contrário. Pode sim. Tudo. A questão da massa muscular vai estar ok, né? Sim, mas e o resto? Justamente, porque né? Cresceu muito rápido. Exatamente. Ou usou uma dose inadequada, ou usou num ritmo inadequado, não fez a terapia pós-ciclo. Exatamente. Então, isso tudo pode levar a muitas coisas, a muitos sintomas indesejáveis. Nem sempre um anabolizante vai te dar só aquilo que você espera que ele te dê. Ele pode te pegar de surpresa. Então, sempre, eu quero usar um anabolizante. Vá num profissional, num médico do esporte, que tem conhecimento na área.
faça as coisas corretamente, com indicação, com dose correta, com certeza vai ter sucesso. Você estava falando, né, que até os 30 anos a gente tem os hormônios num pico, assim, e a partir dos 30 eles caem, tanto para homem quanto para mulher. Isso mesmo. Mas o que acontece é que no homem, essa queda, ela é Sim. bem significativa da testosterona, né, depois dos 30 anos. Isso. E bem visual. Você nota nos exames dos pacientes como teve aquela queda. E sintomática, às vezes, não, porque ele espera só no sintoma do libido. O homem, ele acha que a testosterona baixou só depois que ele perde libido, mas não. Ele começa a ficar irritado, sem paciência, chato, às vezes depressivo, mal-humorado. Por conta dessa queda da testosterona. E essa estrogenização, né? Isso mesmo, isso mesmo. E muitas vezes a gente consegue regular um pouco a testosterona de pacientes mais jovens só com questões de indicação de treinos, bons treinos, né? Atividade física, a gente vê que melhora justamente, bem, né? Estimulam muito o ganho hormonal, porque o hormônio tem matéria-prima dentro do corpo. Não necessariamente a gente precisa repor de fonte exógena, né? Como é formada essa testosterona, corpo, né? Geralmente minerais, vitaminas, né? A própria musculação, ela tem um estímulo para a questão hormonal. Quando você treina, você endorfina, você sai de lá com estímulo hormonal, né? O próprio músculo tem essa função de estímulos hormonais. Não só nos homens, mas como os homens têm uma questão muscular e uma questão de testosterona muito maior do que das mulheres, o efeito é nítido, né, no público masculino. Então, um bom treino, né, fazer exercício com frequência. Não só aquela questão de, eu sou o frequentador, uma vez por semana eu vou na academia. Não, tem que ser com frequência para você ter esse ganho, né, na questão hormonal. E claro, depois de uma certa idade, provavelmente esse homem vai precisar de reposição, mas uma reposição correta, porque igual você falou, geralmente o homem ele estrogeniza. Por quê? Ele faz aromatização. Da testosterona. A testosterona, ela tem duas vias, a via dela própria e a via que vai para o estrogênio. Então, às vezes, por causa dessa questão hormonal, de falha hormonal, de estresse, de estilo de vida, acaba que esse hormônio, ele migra para o lado do estrogênio. E aí é onde a gente tem essa questão da baixa e esses sintomas que geralmente não vai ser queda de libido. Queda de libido o homem vai ter depois dos 70, 80, ou só se ele tiver algum problema maior durante ali a juventude, que ele possa ter algo relacionado a isso. Mas antes é a irritabilidade, o mau humor, enfim, todas essas questões do humor. E até mesmo não só a falta de apetite sexual, né? Mas também perde a graça pelas coisas. Isso. Perde a motivação, né? Isso. O homem desmotivado, você pode ter certeza que tem questão hormonal envolvida. O Dr. Edson costuma dizer que é um leão que não ruge mais. Isso mesmo. É aquele leão que virou um gatinho, assim. Isso mesmo. É a perda da testosterona, né? Isso mesmo. O homem começa a ficar mais quieto, mais arredio. Exatamente. Ainda menos comunicativo, porque eles já são menos comunicativos. Pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. E sem aquela gana, né? Porque o homem, ele é essa coisa do conquistador, né? De prover. Isso. E ele perde essa... Perde a motivação até. Exatamente. Perde a motivação. E isso, o que acontece? É tão lento o processo que ele não se dá conta, ele pensa que isso é normal. Exato. Então, ou que faz parte do envelhecimento, como você disse, né? Atrela tudo a idade. Eu sou assim porque eu tô velho. Gente, não existe isso. E tem pacientes que sentam na minha mesa com 40 anos e falam que estão velhos. Eu tô velho, por isso que eu tô assim. Não é por isso. Eu costumo dizer que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? Com certeza. Essa frase nem é minha, é do Pablo Marçal, mas peguei assim pra mim, que eu achei o máximo. Sim. E é porque é muito verdade. Sim. Então a gente tem que treinar muito o nosso cérebro para parar de ficar inventando desculpa. Sim. E buscar solução para as coisas. Isso mesmo, porque tem solução. Sim. Tem solução. Sim, né? As coisas, com certeza. A gente só precisa, ou se a gente não sabe o como, a gente precisa encontrar o quem. Isso. E né? Realização tem ação no final. Motivação tem ação no final. Exatamente. Nada é parado. Você vai realizar com ação. Você vai motivar com ação. Né? Exatamente. E às vezes você não tem motivação, mas você tem que ir, né? Você tem que fazer. Exato. Depois a motivação chega, né? Dizem que às vezes a gente tem que colocar o pé e depois Deus coloca o chão, né? Então isso é importantíssimo. É isso mesmo. Isso é importantíssimo. Pegando um gancho disso aí, fugindo ao tema. Sim. Mas pegando o gancho, é a mesma coisa o perdão, né? Sim. A gente acha que, o fulano, ele perdoa. Acha que porque o fulano perdoou, aquilo nasceu uma vontade, assim. Não, hoje eu acordei com a vontade
vontade de perdoar o assassino do meu filho. Com certeza, não existe Não, isso. não é? É isso mesmo. Exatamente. Então é isso. É botar o pé E o chão Deus coloca. e o chão Deus coloca. Né? Não espere a motivação para ir para academia, não espere, você vai ter que ir. Né? É isso aí. Tome a decisão, né? Tomar a De decisão. perdoar, tome a decisão de ir pra academia, tome Sim. a decisão de fazer aquilo que é preciso. E dizem Não- que a vida tá depois da zona de conforto, né? Então você vai ter que passar pela zona de conforto. Exatamente. Vai ter que sair dela. Exatamente. Não adianta Boa. ficar ali. Doutora, fala pra nós suas redes sociais aqui, porque agora, meu filho, vai ter um exército aí, ó. Vamos lá. Bom, para saber mais informações do meu trabalho, né? Se inteirar de coisas legais, eu sempre compartilho também sobre N assuntos sobre saúde. É o @doutora Juliana Almeida Ó, Primo. Aqui embaixo, gente, ó. Doutora Juliana Almeida Primo, tá? Instagram. E estamos ali, né? No link da bio tem o contato para me procurar, para ter informações. Na própria Instagram, se quiser perguntar alguma coisa sobre o podcast, posso. Fiquem à vontade, não tem problema Maravilha. nenhum, respondo, né? É super importante, é uma troca, né? É uma troca. Nós estamos aqui para servir e para ajudar uns aos outros e para ter essa troca, né? Você tem verdade. conhecimento em A uma gente- área, eu tenho conhecimento em outra E área. a gente cresce nessa troca. né? Sim, mutuamente. É nos relacionamentos. Foi pra isso que Deus nos criou, né? Com Para os certeza. relacionamentos. Isso mesmo. Primeiramente com ele e com os outros, né? Com certeza. Que bom, doutora. Obrigada, viu? Imagina, Deise. Muito obrigada. Eu E a que gente agradeço. espera você aqui de novo. Opa! Falem em assuntos. Pra Quais trazer. assuntos- E, Sim! gente, deixa aí. É. Escreve aí o que Que vocês vocês- querem que a doutora traga pra nós de conhecimento, que ela vai trazer com o maior prazer. Com certeza. Combinado. Combinado? Obrigada. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe Nós poderosamente, te Obrigada. capacite, te dê Amém, sabedoria recebo. do alto para que você possa transbordar. Eu recebo de todo o Amém. coração. Obrigada. Tchau, Uma tchau. boa noite para vocês. Compartilhe. Eu vejo vocês no próximo. Esqueci, né? Te empurrei. Uma boa noite para vocês. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Só aqueles que vocês querem ver bem. Doutora? É isso aí. E eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.